Bom dia, tudo bem, pessoal? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística, trabalho com energia do tarô terapêutico, mesa radiônica, constelações familiares, apometria, tudo que nos leve à autocura. E eu não ia fazer leitura hoje, mas decidi fazer. Nós estamos aí passando por uma fase de julho, né? Mês de julho, inverno, onde muitos estão passando pelo despertar. Seja o despertar espiritual, que eu acredito que são alguns tipos de despertar, né? Estes dois, para mim, são os mais fortes, mais importantes, que é o despertar espiritual e o despertar da consciência. Então, vamos entender aqui o que os mentores querem trazer hoje. Esses processos de despertar nos levam a encarar de frente o nosso ego, né? Que tenta nos boicotar o tempo inteiro. E são processos que nos levam a questionar tudo que a gente já fez, tudo que a gente vem a fazer, se eu estou no caminho certo. Geralmente esse despertar, ele mexe muito nas nossas áreas de vida, de relacionamentos, de carreira. E quando eu falo relacionamentos, eu falo de todas as formas de relacionamento, familiar, romântico, todo o envolvimento social, né? Então eu venho trazer aqui uma mensagem, vou trazer duas opções. Talvez entender que tipo de despertar você está passando, para que você não se sinta só, porque todos nós passamos. Eu passo de cada 6 meses, vem mais uma noite escura da alma, para eu encarar, para eu olhar, para eu modificar, porque a velha roupa já não serve mais no corpo que se expandiu, na mente que se expandiu, né? Que não volta ao tamanho original. Então nós precisamos fazer essas reciclagens. E o que acontece é que às vezes a gente não entende que este é um processo de despertar. Nem todos estão despertos ou despertando. A maior parte deste planeta Terra são de não despertos, são que vivem nesta faixa aqui que eu vou mostrar para vocês, da ilusão, que é a Matrix. Temos aqui uma faixa menor ainda, que é o terror, né? Aí a gente está falando da escória do mundo, né? Aqueles que não têm conserto mesmo, que vão ser apagados lá no Sol Central. Esses espíritos não tem mais como continuar, né? Nessa nova transição planetária. Então temos os não despertos, que são aqui os que vivem na ilusão. São movidos pelas coisas do dia a dia. Eu vivo por viver, eu não acredito em nada, tá bom assim, eu não vou me aprofundar porque machuca. E temos aqui o processo evolutivo, né? As pessoas que estão despertando. E aí, quando estamos despertando, vem todos esses questionamentos, né? Eu realmente devo viver assim, pagar boletos, acordar, dormir, e todo dia a mesma coisa, e tá bom assim, e não preciso fazer mais nada para evoluir. Não são as pessoas que já começam a se questionar, então o processo evolutivo, né? E aí vem essas fases, né, de morte e renascimento, para que a gente venha a se reciclar e pular para mais um nível. O que acontece é que quando a gente está já num nível de consciência um pouco mais elevada, estas fases elas tendem a não ser mais tão encaradas como um grande perigo. A gente está desperto, a gente entende que é algo que eu preciso olhar profundamente, então eu vou respirar, eu vou meditar, eu vou me acalmar, eu vou entender aonde que eu tenho que melhorar. E é assim que acontece quando a gente está despertando. Os que não conseguem entender, né, entram neste mundo de ilusão, são movidos pelo ego e aí continuam na mesmice, né? Vou deixar assim porque dói olhar, não quero mudar, quero ficar aqui mesmo, tá bom assim, não vou fazer esforço. E depois temos a expansão, né? A expansão, eu sinceramente gostaria de acreditar aqui em pessoas que estão tão expandidas, e eu não acredito que estamos aqui, né?
ao ponto de não passar mais por este ciclo de renascimento e morte. Eu acredito que essa expansão aqui, eu gostaria de conhecer alguém que está aqui nesse processo de expansão, mas eu acredito que fica mais na faixa dos mentores, dos nossos guias, esses que já vêm para nos auxiliar, tá? Então, a gente se confunde achando que este coaching, este terapeuta, este guru não passa por fases de morte e renascimento, se enganam, gente. O problema é que algumas pessoas mostram o que querem mostrar, né, nas redes sociais, mas todos que estamos aqui na Terra estamos passando pelo despertar, para que a gente possa passar para um próximo nível. Senão a gente não vinha para a Terra, que é um planeta de provas e expiações, e que vai deixar de ser. Então, quem quer continuar fechando os olhos para aquilo que precisa modificar em si, deixando o ego falar mais alto, vai ter que ir para outros planetas aí. Muitos desencarnes, né? A gente às vezes não entende. Uma pessoa tão boa, tão de bem com a vida, mas talvez estivesse com o véu ali, vivendo o dia após um dia, sem se questionar, sem perguntar o que precisa modificar, tá? Então, você não está ficando louco. Eu acredito que eu vou falar aqui com as pessoas que estão despertando, porque senão eu não viria falar todo esse blá 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 aqui, porque não tem como eu conversar com pessoas que estão na ilusão. Então, provavelmente essas pessoas já até saíram do vídeo, né? Quem tá na ilusão já saiu do vídeo. E eu vou falar aqui com quem está despertando e que às vezes está no início e não entende que essas são as profundezas da nossa alma, questionando o nosso ego. Eu preciso sair daqui mesmo, tava tão cômodo, confortável, eu vou ter que fazer esforço, eu vou ter que desfazer amizades, eu vou ter que desfazer relacionamentos, eu vou ter que dizer não para muita gente, eu vou ter que dizer não para mim, ou vou ter que dizer sim para mim, e é um processo enlouquecedor. Então, às vezes, gente, quem está iniciando esse processo de despertar precisa buscar apoio, ajuda terapêutica, para passar por isso de uma forma mais suave, porque nós acabamos demandando muita energia por conta do excesso de pensamentos e de questionamentos, né? Os que estão despertando se questionam. Aí é que está, né, o grande benefício de quem está despertando, né? É se questionar. Eu não aceito assim como é, eu não aceito desse jeito, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Então você não está ficando louco, você talvez precisava escutar este vídeo. E eu quero te dizer que quando eu falo busque apoio, gente, é porque quando a maior forma de desgaste energético, de vitalidade nossa, é através dos pensamentos. E a gente entra nesse processo de se questionar, meu Deus, eu preciso curar isso, eu preciso curar aquilo, eu preciso fazer isso, o cérebro está dando uma ordem ali para que o seu corpo entre em luta ou fuga, para quebrar o ego que não quer deixar você sair da casca. E aí você gasta muita energia, baixa o seu padrão vibratório e acaba necessitando repor, voltar para sua energia vital primordial. E aí que entra as terapias, uma apometria, um realinhamento dos chakras, voltar a respirar para poder acalmar os pensamentos, e alguém que te diga assim, comece por partes. Comece aqui com o que você consegue. Não vá abrindo tantas caixas. E eu tenho experiência viva disso, né? Um dos processos de despertar que eu tive, que eu acho que foi o maior, eu abri tantas caixas por ter conhecimento teórico, né, e de vivência com as terapias. Eu comecei a identificar tantas coisas que o meu ego estava preso e eu comecei a abrir várias caixas. Eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui, eu preciso ver isso com a mãe, eu preciso ver isso com o pai, eu preciso ver esse outro, aquele outro, aquele outro. E quando eu vi, as caixas estavam todas abertas e eu estava perdida num mar de loucura, baixando a minha vibração num estado tão de terror, que eu precisei de auxílio para sair
ir fechando algumas caixas e olhando aquelas que estavam ali disponíveis para eu conseguir consertar, transmutar, mudar. Então eu quero dizer que você não está louco, que você não entre neste estado de loucura, não permita. Você vai precisar voltar-se para si, acalmar e ver o que você pode fazer agora, o que está mais claro para você consertar. São as suas ações, são modificações, alguns movimentos que estão deixando de fazer, e sair da autocobrança muito excessiva, porque isso leva ao estado de loucura. Então, foram 10 minutos falando aqui para fazer uma seleção já, né, de quem vive na ilusão e de quem está despertando. Apenas quem está despertando vai ficar neste vídeo, porque quem está na ilusão não vai querer escutar isso, né? Vai querer escutar flores, vai querer escutar qual é o par romântico que vem daqui a uma semana, se vai ganhar na loteria, se devo ficar ou não com este ser humano. Então, 11:11 ali, ó. Não é sobre isso, não é para estas pessoas que eu venho comunicar aqui. São para as pessoas que estão querendo despertar. E este processo não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para nenhum coach, terapeuta que você vê nas redes sociais. Por trás dos bastidores, gente, esse é o nosso trabalho, né? Falar sobre o nosso trabalho. Algumas pessoas preferem falar que não tem problemas, que estão ótimo no nível lá. Quantos terapeutas, quantas pessoas eu vejo, gente, às vezes falando de si como se vivesse num mar cheio de rosas, e eu desacredito nisso, gente. E eu acho que também você não deveria acreditar. Por trás dos bastidores, a pessoa tem uma vida, um processo evolutivo, e se ela estivesse já nesse patamar de expansão, ela já tinha ido para outro lugar, tá? Então, o que eu venho falar aqui é mostrar a vida, a comédia da vida real, e que todos nós passamos, e que você, nem eu, ninguém aí tá em barcos diferentes. O barco é o mesmo, é o barco do processo evolutivo, tá? Nem sei se eu tenho o que falar aqui mais, mas eu quero trazer aqui uma mensagem para vocês, e eu trago aqui o elefante. Foi algo que me chamou a atenção muito hoje de manhã, quando eu acordei ali pelas 5 horas da manhã e fui levar meu gatinho na rua. Olhei pro meu chaveiro e eu tenho um elefante, né? Um elefantinho, e aquele elefante me chamou a atenção. E agora sai o elefante aqui, que também me chamou a atenção. E temos aqui o cisne. Então, eu vou trazer aqui o elefante e o cisne. E olha o que tem aqui. Eu não vou trazer isso aqui porque esse público aqui eu não vou falar, né, gente? É o asno. Então, assim, não estou chamando ninguém de burro, de asno, nada disso. Mas temos uma diferença de burrice e de ignorância. Ignorância é exatamente o não saber, né? Não ter conhecimento das coisas. Enquanto a gente está na ignorância, tá tudo certo, eu não tenho conhecimento. E a burrice é a pessoa saber que erra, que tem algo a mais e querer permanecer nela, né? Então, esse público não é o público que eu vou falar, tá? Vamos falar aqui com os despertos que estão despertando, cada um dentro do seu processo evolutivo. E vamos começar com o elefante e ver uma mensagem que você está passando para que você possa acalmar a sua mente, voltar para o corpo. Eu tenho certeza absoluta que você está buscando respostas, assim como eu busco o dia todo. Todos os dias há algo a mais que eu gostaria de saber e que eu não sei. Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou gaúcha, mas estou residindo atualmente em Florianópolis. E eu falo estou residindo atualmente em Florianópolis porque eu já mudei muito, gente. E eu fico sempre aberta para isso, né? Vai saber para onde eu vou. Se eu vou mudar de profissão, se eu não vou. E eu acabei, ao longo da minha existência, para não ficar louca, gente, deixando isso acontecer naturalmente. Hoje eu estou terapeuta, eu não sou. Hoje eu estou neste lugar, nesta cidade. Eu não sou presa aqui. Então, é este estado de leveza que talvez muitos de nós precisamos
a acreditar e confiar e entender sobre a impermanência da vida. Nós estamos num lugar de muitas impermanências, de morte e renascimento. Nós não viemos aqui para ficar ad eterno, nós vamos ir. E entrar neste estado de impermanência alivia muito a dor, que é soltar os apegos, o controle. Então vamos lá, por favor, mentores. O elefante aqui, depois eu vou ler o que ele significa, tá? A lua, ó. Aqui vem uma consciência, né? Estado de consciência, um despertar de consciência, talvez. Vamos ver o que vai sair aqui. O mundo, uma nova fase, né? Um novo período, encerramento de ciclos, como eu falei. E o imperador. Aqui você está buscando certezas e eu acredito que aqui, nesta leitura, você está passando pelo despertar de consciência. Eu acredito que antes, isso não é uma certeza minha, tá? Mas eu acredito muito que o despertar espiritual vem antes do despertar de consciência. Para você entender a sua consciência, você precisa entender primeiro o espaço todo, a espiritualidade, a energia. Nós não somos matéria, nós somos um espírito encarnado num corpo aqui na Terra. Então eu acredito que essas pessoas aqui já passaram pelo despertar da espiritualidade, tá? E hoje estão passando pelo o despertar da consciência, buscando por certezas não, né? Por respostas. Porque certezas absolutas, gente, eu também não acredito, tá? Eu tenho certezas até deixar de ter e acreditar em novas certezas. Isso é uma forma de desapego também e de apagar o ego da vaidade de achar que nós somos certos absolutos, né? Daqui a pouco tudo isso que eu faço aqui perde o sentido e eu tenho uma nova certeza. Então, aqui eu acredito no despertar da consciência, que vocês estão passando por isso, tá? O elefante é um animal que tem muita sabedoria, né? Sabedoria não, ele é muito inteligente, ele tem um instinto muito inteligente, né? Este bicho aqui, para quem gosta, acredita, até tem que ler mais sobre ele. Dê uma lidinha sobre ele, depois eu vou ler o que significa, tá? A morte, os enamorados e a força. Aqui você está lutando bravamente para encerrar alguns ciclos que pode estar muito conectado aqui com as relações, que faz parte do processo de despertar da consciência. Porque eu acredito que a nível espiritual, quando a pessoa está despertando espiritualmente, ela entra no estado profundo e se isola muito para entender o que sente, né? Para entender o sentir, para entrar em contato com seus mentores, com o seu eu superior, para aprender o que é se conectar com a sua energia, com os mentores. E aqui no despertar da consciência nós já temos isso, entendemos um certo grau de... entramos num nível que a gente quer de espiritualidade, né? Do que faz sentido pra gente, do que é saudável pra gente. E aí depois a gente entra no despertar da consciência e vai fazendo a separação do joio e do trigo. E talvez você esteja fazendo muitas separações aqui. E não é só se desfazer de amizades, é se desfazer de tudo aquilo que prende você, para que você possa incorporar um novo ser que quer se relacionar com um outro padrão vibracional de relações. Aquelas relações que você aprendeu lá desde a infância e veio carregando, talvez já não façam mais sentido e às vezes isso até tem a ver com questões familiares. Nós nascemos dentro de um clã familiar sistêmico quando reencarnamos e vamos deixar de pertencer a este clã familiar. Quando reencarnarmos de novo e entrar num outro clã sistêmico familiar, aí vamos fazer parte daquele. E às vezes a gente entende que não precisamos, nós pertencemos a este clã familiar, mas nós não precisamos fazer com que este clã nos aceite do jeito que a gente é. Algumas coisas não vão fazer sentido, às vezes com pai, com mãe, com irmãos, com tio, com primos, com isso. E aí você se questiona, né?
Será que eu me desprendo, mas eu sou parte disso? E aí entra o processo de dizer não para algumas situações, tá? Então vamos lá com o baralho cigano, se tem algo aqui para dizer. Essas pessoas que estão passando pelo processo de despertar da consciência. A lua veio aqui, né? É o mental, é a consciência mais profunda, buscando respostas, querendo direções, né? E finalizando aqui ciclo, sim, daquilo que serve e daquilo que não serve no mundo social. E o mundo social envolve tudo, né, gente? Até mesmo carreira. Eu quero me relacionar com essas pessoas a qual eu estou trabalhando. Eu quero participar deste clã de trabalho. Isso faz bem para mim, isso não faz. Tudo, gente, tá? O sol, a consciência aqui. Só para confirmar. Aqui são os despertos espiritualmente, né? Já encontraram a sua espiritualidade, mas estão passando pela consciência, o despertar da consciência. Todos nós, quer dizer, todos nós não, né? Uma parte, né? Um miolo aí. Então vamos lá. As alianças, ó, eu falei. Aqui você está passando pelo despertar das relações. Se questionando, né? Sobre quem é o meu clã, aonde eu pertenço. Não sei se pertenço, se devo dar prioridade à família, se devo dar prioridade a mim, se devo dar prioridade a estas amizades. Aqui muito questionamento com relação às parcerias, às relações, ó. Fazendo aí uma depuração das relações, se questionando, né? Os lírios e a âncora. Algumas você vai ficar ancorado, ou vai se ancorar, né? E outras você vai bloquear, né? A lua, buscando por uma conexão maior, de maior afinidade intuitiva, uma sinergia, tá? Aqui você está buscando a sua tribo, né? Aqui eu estou buscando uma tribo que me pertença, que faça mais sentido comigo. Gente, quando a gente vai passando pelos processos de despertar, algumas coisas já não fazem mais sentido. Eu já não quero mais ouvir aquelas ladainhas, já não quero ouvir mais aquelas conversinhas daquele grupo. Eu já não quero fazer aquelas coisas que aquelas pessoas fazem e faz parte. As pessoas precisam entender também, até mesmo as suas vontades, né? E se as pessoas não entendem, você é obrigado a parar, né? A dizer não. Esta não sou mais eu, desculpe. A cruz, ó. Mas você está se julgando, se condenando, se culpando por talvez estar se distanciando de alguns elos. E faz parte deste despertar. Você não é obrigado a conviver mais com um clã que estacionou. Então não se questione, não se culpe tanto, não se cobre tanto. Essas pessoas, essas conversas não vão fazer sentido mais para você. E não tem nada de errado nisso, você está crescendo, você está buscando evoluir. O jardim, ó, que fala das relações sociais, né? A chave. E você vai encontrar a carta do novo, ó. A carta do novo, do inesperado. Aqui você vai encontrar a chave, a cegonha, tá? Então, o que eu venho dizer aqui pra você hoje? Por favor, não se cobre tanto, não se culpe, não se condene por você estar, talvez, sendo um tanto quanto egoísta com a sua vida. Olha o quanto você está se dedicando. Aqui tem a cruz, né? Uma dedicação forte, passando pelas suas dores, passando pelas suas situações. Muitas vezes você passou por isso sozinha. Alguém se culpa por não ter ido te estender uma mão? Então é isso que eu quero trazer, gente. Não se culpe, não se questione tanto, não se cobre tanto por estar abandonando velhos relacionamentos. Você não é obrigado a nada. Nada. Não quer dizer, gente, que se algumas pessoas um dia baterem a sua porta, estiverem em estado de
urgência, necessitando de um apoio que você não vai ajudar. Mas saber até onde você pode. Você passou aqui, pela noite escura da alma, carregando essa cruz nas costas. Você fez a sua tarefa de casa, aí chega, bate na sua porta, uma criatura que continua fazendo as mesmas coisas. Que talvez você já tenha até dado aí, né, a dica, que não serve para nada, mas às vezes a gente faz isso, né? Então, assim, você vai parar todo o seu processo para ficar arrastando a cruz do outro, que está ali estacionado, parado, e que você talvez já tenha feito de tudo para tentar auxiliar, mas que percebe que cada um é responsável pela sua jornada? É sobre este questionamento, até onde você auxilia, até onde você deixa a pessoa enfrentar as suas batalhas para poder aprender, tá? Ó, adeus ao velho, olá ao novo. Essa carta sai muito, né, nas minhas tiragens. Então aqui você está dando adeus a muitas coisas que já não servem mais para você, tá? O poder da flor, a primavera. É um despertar, é um florescer aqui para coisas que você acredita ser melhor, né, na sua jornada. Ó, expresse a sua individualidade. Eu não brinco aqui no serviço, gente. Tá? Então talvez você vá precisar se afastar, vai precisar dizer o que é importante para você, vai deixar aquela pessoa te julgando, te condenando, te criticando. Isso fala sobre ela e não sobre você. Ah, porque não me ajuda, ah, porque não faz nada. Vai ter pessoas que fazem isso. Mas eu tenho certeza que quem passou aqui por esse despertar aqui, muitas vezes esteve só também. E se você saísse aí cobrando todo mundo que não ajudou? Talvez você não tenha feito isso. Talvez você tenha usado da sua autorresponsabilidade e percebido que eu não quero jogar todo este fardo em outra pessoa. Eu vou buscar me curar para poder talvez dar a minha melhor parte para outras pessoas. Veja se você não fez isso. Peça o que você quer. Pratique, pratique, pratique. Então, continue aqui, tá? Acreditando no que você quer, buscando aí, deixando o universo te mostrar, né, a sua nova direção, mas não abra muitas caixas. E se você abriu muitas caixas e precisa de ajuda agora para retornar a um estado de consciência mais equilibrado, busque ajuda, gente, assim como eu precisei fazer. E eu já falei em vários vídeos aqui que eu fui para um lugar tão profundo que eu não consegui voltar sozinha. Então, não é mérito aqui, mas eu tenho conhecimento de teorias, de técnicas espirituais, energéticas, que eu poderia ter retornado, mas eu não consegui. E talvez você não tenha nem esta experiência, né, de ter essas técnicas, de estar conectado aí com algumas técnicas. Não faz parte, né, do seu universo isso. Você não é obrigada a saber sobre isso. Então busque apoio. Às vezes não é um amigo que vai conseguir te auxiliar. Às vezes é uma pessoa que compreende, que passou por isso e que tem técnicas para te tirar disso. Assim como eu fiz, tá? Então o elefante atua com a energia para enfrentar desafios e bloqueios nas interações sociais. É o que eu falei, ó. Talvez você esteja se culpando muito, se questionando muito, né? Eu deixei essa amiga, eu deixei às vezes um filho, precisa, né, andar sozinho com as próprias pernas, eu deixei este pai, eu deixei essa mãe, eu disse não, eu virei as costas e agora eu estou me cobrando, me culpando. Não faça isso, gente. Se você não estiver bem, ninguém vai estar. É hora de compreensão mais profunda de como nutrir a mente, o corpo e o espírito. É isso que eu falei aqui, tá? Então, buscar esta nutrição para você não surtar. Reconectar-se com os próprios atributos da energia do feminino. Exatamente, buscar esta calma, esta suavidade, não o excesso de cobrança, de punição. Observar todos os ângulos e construir uma ponte harmoniosa em direção a eles.
Eu sou a sabedoria e as memórias do divino, do meu eu e de meus ancestrais. Eu sou a longevidade, eu sou no aqui e agora o conhecimento, a força, a coragem da nutrição, do meu ser e de todos os que me são confiados. Às vezes a gente precisa, gente, quando a gente vem e reencarna, olhar para aqueles que nos são confiados. E quem são confiados a nós quando a gente reencarna? Os nossos filhos. E a nós mesmos. E às vezes, em algumas situações, por questões kármicas, gente, débitos kármicos, algum parente, que é uma situação que você sabe que não tem como você sair disso. Você é o único filho, um pai ou uma mãe que não consegue sobreviver sozinho. E eu não tô falando aqui de pai que faz a vítima, e mães, pais que fazem de vítima, né? Que são lúcidos, orientados, conscientes, caminham, têm dinheiro. Não tô falando desses. Eu tô falando de situações onde são kármicas. Você está numa situação que não tem como abandonar o navio. Vai deixar um pai ali, uma mãe que não tem como sobreviver sozinho, e você é o único filho? Isso são situações kármicas, mas você tem que ter discernimento para entender. Então, gente, leia sobre elefante, né? Você carrega dentro de si memórias profundas, conhecimentos profundos, ancestrais, de vidas passadas, e é hora de você se conectar com essa energia feminina que é o parar e se conectar com esta força que você tem para não sucumbir, tá? Então, ficou aqui. Essa foi uma leitura bem forte, né? Não pensei que ia tão longe. E agora o cisne, tá? Depois eu leio ele, o cisne. Vamos ver aqui qual é o processo que você está passando, qual a situação. Vou pedir que você deixe a sua curtida caso gostou deste tema. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando por esta noite escura da alma. Se inscreve neste canal, isso é muito importante para o meu trabalho e para que outras pessoas também venham a escutar isso, porque essa plataforma só entende desta forma, né? Você vai lá, clica e ela entende que é importante, ela direciona para outras pessoas. Gente, a lua de novo! Na primeira, se você não escutou, pulou a primeira tiragem, é a primeira carta que saiu aqui, tá? Na primeira tiragem. Ó, o imperador saiu como último e agora veio de novo no meio. E a roda da fortuna. Vamos entender que fase você está vivendo. O enforcado, o mundo e a torre. Aqui são crenças, tá, gente? Aqui provavelmente é o despertar espiritual, tá? Porque a gente tá tendo aqui a torre, que é uma grande queda de paradigmas, de dogmas. Quem está ainda naquela questão religiosa, né? Uma crença muito enraizada religiosa, eu só acredito nisso, eu não consigo me abrir para novas orientações, né? Então aqui é uma queda da ilusão, de ilusões sobre a espiritualidade, sobre religiões, tá? Uma quebra mesmo, tá? Tudo que você acreditava quando vem o despertar espiritual, eu sabia que ia sair 2 temas, né? Quando vem o despertar, ó, essa carta fala muito de... Não vou ler, senão vai dar spoiler aqui. Quando vem o despertar espiritual, você é colocado à prova com a sua fé. Você vai duvidar. Você vai dizer, isso aí não existe. Eu não acredito. Porque se eu tô passando por isso aqui, é porque eles não existem. Por que eles estão deixando, então, eu passar por isso, né? E aí é que eu digo que por isso que vem primeiro o despertar espiritual, antes do despertar da consciência. Porque aqui é onde você descobre
e que você é responsável por tudo aquilo que você cativa. É igual o Pequeno Príncipe, né? Que você é responsável pela sua jornada e que os seus mentores, seus guardiões estão lá esperando que você entenda que você precisa ter responsabilidade pelas suas ações, pelo que viveu, e não culpar a espiritualidade, o externo, as outras pessoas. Aqui você não vai culpar mais os seus mentores por situações que você veio passar aqui na Terra. Quando você foi reencarnar, você disse: eu vou passar por estas experiências. E os mentores não podem interferir que você caia, que você se engane. Então aqui para mim é o primeiro despertar, é o da espiritualidade, sim, tá? A justiça, a temperança e o julgamento, questionando a espiritualidade. Quantas pessoas aqui que eu já atendi, né, que entram nesse processo do ego falando mais forte, né? Por que aquela pessoa tem isso e eu não? Por que os mentores estão me deixando para porque eu sou tão boa? E aí o véu da ilusão começa a cair. Quando a terapeuta começa a falar: você é tão boa mesmo? Você nunca errou? Porque você se conectou a esta pessoa? Que padrão você estava repetindo? Que carências você tinha? Que intenções você tinha com aquela pessoa? E aí os véus, o ego, aqui é a morte muito forte do ego, tá, gente? Não que não tenha na consciência, no despertar da consciência, mas aqui é muito forte a morte do ego. Esse aqui é um despertar bem complicado, gente, a morte do ego, tá? E não por completo, né? Mas a parte teimosa, a parte tóxica do ego. De que eu culpo o resto do mundo sobre as situações que eu estou vivendo. Aqui é o despertar da espiritualidade. Se alegre, porque o seu ego vai precisar ruir com a torre ali. O seu ego vai precisar cair. Você vai precisar se sentir vulnerável, ceder, humildade, sair do julgamento. Quando eu passei pelo despertar espiritual, foi uma época que eu falo sempre para vocês aqui, que gente, eu tenho várias profissões, tá? Eu fui passando aí ao longo da vida, a pessoa mais louca do mundo foi eu, tá? Então eu fui passando aí, de bancária, a enfermagem, a vendas, a tudo que vocês podem imaginar. E quando eu passei pelo despertar espiritual, eu tinha saído da carreira, da profissão de enfermagem. Eu tive um piripaque lá na enfermagem, porque não era aquilo que eu queria. E eu fui para a área terapêutica, só que a área terapêutica era um passo por vez, né? Não estava pagando os boletos. E aí a espiritualidade me conduziu sutilmente, porque eu não queria voltar para a enfermagem, né? Eu queria fazer qualquer coisa menos voltar para a enfermagem. Lá eu tinha tido um piripaque, eu não queria mais aquilo. E aí a espiritualidade disse: bom, vai ser uma oportunidade então de trabalharmos o ego desta criança. Ferido, né? Porque a minha criança foi ferida profundamente. E eu fui trabalhar neste restaurante que eu falei pra vocês, onde eu lavava copos. Trabalhava na copa, né? Servindo cafezinho, fazendo cafezinho. Coisa que eu nunca tinha feito na vida, nunca tinha carregado uma bandeja. E ali eu trabalhei com pessoas, um restaurante extremamente caro, fino, extremamente com padrão elevado, né, social, pessoas vaidosas, que eu precisei baixar a cabecinha, lavar o meu copinho, porque eu precisava muito daquele dinheiro. E ali foi aonde eu me dobrei, aprendi a servir, a entender que se aquelas pessoas estavam ali, algumas naquela situação mais elevada que eu deveria me colocar no meu lugar para que eu pudesse chegar a este ponto.
de sentar naquela cadeira e pedir o café mais caro do mundo, que era o café mais caro do mundo lá. Né? Um cafezinho desse tamanho assim, R$50. Então, gente, lá eu passei pelo despertar da minha espiritualidade, eu questionei a minha espiritualidade, o meu ego foi quebrado ali. A humildade teve que entrar em mim de uma maneira profunda. E foi a forma que os meus mentores me auxiliaram. Eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa. Olha o que eu escolhi fazer. Eu escolhi trabalhar daquela forma. Talvez lá o meu ser, né, o meu eu superior, mais curado, sabia que eu precisava passar por aquilo. Porque eu poderia trabalhar no laboratório, eu poderia trabalhar num shopping, eu poderia trabalhar vendendo roupa, eu poderia trabalhar numa empresa, eu poderia voltar de novo a fazer vacina, eu sou vacinadora também, eu poderia fazer milhares de coisas. Pois eu escolhi lavar o copo. Não é à toa, não é por acaso o coração. O cachorro, olha, alguma coisa com o cachorro aqui, hein? Lealdade, um homem, outras pessoas, tá? Essa carta fala de outras pessoas. A cruz. Aqui você foi leal, está sendo leal, né? A muitas pessoas e está passando pela essa fase aí de despertar da espiritualidade e está incrédula nas pessoas, ninguém me ajuda, é aquela coisa da autorresponsabilidade que eu falei, né? É parar de julgar, de criticar, de culpar o mundo pelas situações que você precisa enfrentar. A montanha, aqui você está com o coração cardíaco que vai precisar... Quando, gente, ego está sendo trabalhado neste despertar da espiritualidade, nós fechamos o nosso cardíaco de uma forma. Nós fechamos o nosso coração de uma forma. Porque nós nos sentimos apunhalados, nós nos sentimos vítimas, nós nos sentimos a escória do mundo. Então o nosso cardíaco precisa receber muita luz. Você vai precisar fazer aí, receber reiki, receber apometria, usa pedras rosas para acalmar o ego ferido. Porque quanto mais o ego está ferido, foi ferido na infância, foi ferido por relações, mais ele se defende, mais ele é reativo. E para quebrar esta reatividade, às vezes você precisa ir para um lugar que você precisa ser humilde, pedir ajuda. Eu precisei pedir ajuda para as pessoas que eu não gostaria de pedir. Eu precisei chorar. Eu precisei dizer, não aguento mais, quebrar o meu ego. E talvez você esteja passando por esta fase. As nuvens, que me fala de uma fase temporária, não vai durar para sempre. Mas quanto mais você se responsabilizar, isso é meu. Eu sei que isso é meu. Se eu estou passando por isso, eu preciso resolver isto. Isso é meu. Eu não vou culpar o mundo. Eu preciso aprender sobre algo. Você sai mais depressa desta fase, tá? Aqui muita resistência, né? O ego. Veio aqui a carta do urso, o ego, né? Então o seu ego está sendo colocado à prova. Talvez você esteja passando por fases aí complicadíssimas. Às vezes financeiras. Precisando pedir ajuda, auxílio para outras pessoas. Quanto mais rápido você se responsabilizar e começar a fazer o que precisa ser feito, mesmo que seja dobrando o seu ego, a sua vaidade, você sai da mão de pessoas que você não gostaria de pedir auxílio, mas que são importantes nesta fase, e até isso você tem que aprender a ser grato. A gratidão nesta fase de despertar espiritual, ela é colocada muito à prova. Quantas pessoas eu já não atendi, que a pessoa estava nesse profundo despertar espiritual, né? E às vezes eu até parava de atender a pessoa. Eu dizia, não, desse jeito não tem como, né? Você tem que buscar uma casa espírita, fazer caridade, alguma coisa para amolecer esse ego aí. Eu não falava dessa forma, né? Mas, do jeitinho, eu falava. Que a pessoa não conseguia agradecer pelo simples fato de, às vezes, ter uma água quente no chuveiro.
Eu falava isso para pessoas, tu agradece a água quente do teu chuveiro, porque, né? É uma bênção você ter dinheiro para pagar a tua luz e ter uma água quente no inverno para tomar banho. Não tocava o coração dessa pessoa isso. Não toca. Quando o ego está ferido, as pessoas precisam ser quebradas de um jeito que você é obrigado a se dobrar. E aí é o despertar da espiritualidade, tá? Ó, aqui você está aqui entre a cruz e a espada. Questões profundas aqui com a sua infância, tá? E nessa fase a gente precisa olhar profundamente para essa criança que foi ferida, que aprendeu a ser reativa para se defender, para não sofrer mais, porque foi muitíssimo ferida na infância. Abandonos graves, rejeições graves, abusos. E aí você aprendeu a se defender tanto que você se tornou egocêntrica. O ego vem te defender à frente o tempo inteiro. A doçura, a flexibilidade não faz parte. Ah, mas eu sou muito dócil, eu ajudo as pessoas. Às vezes, gente, essa forma de auxílio, eu ajudo as pessoas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou boazinha, é a forma que você tem de manter as pessoas por perto. E aí a gente chama isso de quê? Manipulação e controle. Até isso precisa ser quebrado, tá? Aqui as suas relações estão sendo colocadas à prova, né? Tem bastante, talvez você esteja aí num estado mais sozinho, mais solitário, tá? Tem grandes mudanças aqui, ó, tem um grande despertar para algumas pessoas, vão passar por esta fase aí de forma mais rápida, tá? Porque as nuvens, ela é uma carta que ela é uma carta rápida. O cavaleiro também é uma carta rápida, tá? Então, para quem tomar isso aqui, que talvez você nunca percebeu sobre essas questões que eu estou trazendo, para quem resolver tomar para si a responsabilidade e baixar a cabeça no seu travesseiro da humildade, você sai mais rápido disso. Se você continuar se defendendo e sendo reativa e culpando e julgando o resto do mundo pelo que você está passando, você fica aqui ad eterno. Cartas de longa duração. Tá? Então precisa ir acalmar o seu ego. Energia no seu chakra cardíaco, gente. Muito reiki, muita apometria, meditação guiada da criança ferida. Façam lá toda segunda-feira, gente, R$17. A mesa radiônica coletiva social, tô liberando as couraças. A próxima vai ser do chakra cardíaco, tá? Então participe. Nós vamos trabalhar a couraça do chakra cardíaco. Provavelmente você está com problemas aí de algumas pessoas. Nesta fase aqui, fobias, síndromes, transtornos de ansiedade, pânico, chakra cardíaco, tá? Começa a ter palpitação, começa a questionar se tá doente, braços profundamente enrijecidos, acorda com os braços duros, formigando, dores, contraturas severas nas costas, pontadas, ferroadas. Essa é a couraça que precisa ser liberada do cardíaco para que você se renda e libere aqui, ó, o seu plexo, que fala da sua energia de movimento, um ego mais equilibrado, tá? Vamos lá. Finalizando aqui. Esse cisne aqui, ó, ele me lembra, né? Me veio a história do patinho feio, né? Que foi julgado, que foi condenado, né? Porque ele era feinho quando ele era pequeno. E talvez você tenha passado por isso na sua infância, muita cobrança, muita indiferença, humilhação. Talvez você tenha sido o patinho feio, por isso aprendeu a se defender desta forma. Hoje você é um excesso de energia masculina, uma mulher aí reativa. Ah, falou, eu disse. Ah, me fez isso, eu bato, não quero saber.
sai esbravejando. Gente, eu já passei por isso. A mulher masculina, tá? Teve fases na minha vida em que eu berrava dentro do carro com as pessoas na rua, quando passava. Eu tava num estado de loucura total, né? De descrença total. Então, talvez você esteja passando por essas reatividades muito fortes e vai precisar aqui, hoje que você virou aqui, está tentando virar esse cisne, né? Seu merecimento, entender que você merece, que você é bonito, que você é belo, que você é inteligente, que você não recebeu isso na infância, que essas pessoas não viram você. Você era um patinho feio, né? E agora você está se transformando aqui, neste cisne. E não é para provar para as outras pessoas, é para você se sentir este cisne. Não adianta querer provar para quem não quer ver, ou para quem nunca quis ver a sua beleza. Talvez elas nunca vejam. Você vai precisar curar as suas feridas igual o cachorro aqui que eu falei, né? Que se lambe. Tá? Muita lealdade. E agora você está com mágoa do mundo. Muita lealdade a todos, eu fui boazinha, eu salvei todo mundo da família, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E agora eu estou aqui, passando por isso. Por que espiritualidade? Por que mentores? Porque era para ser. Porque este é seu processo evolutivo. E agora você vai precisar sair da reatividade. A cabra, a ascensão. Aqui você está com dificuldade na carreira, né? Porque está trabalhando o merecimento, está trabalhando o seu brilho pessoal. A carta da comunicação. O navio. O casamento, a maldade. Aqui é a maldade do mundo, né? Hoje eu me defendo porque eu não quero saber das pessoas, eu me travei, eu me tranquei, porque eu fui o patinho feio da história, porque eu fui muito maltratada na infância, eu não tô falando que não é, né? Geralmente quem passa por a quebra do ego aqui, passou por situações muito complicadas na infância, e por isso adquiriu um ego tão envaidecido, tão endurecido, para se defender, para se proteger, para sobreviver, precisou deste ego. Só que agora você pode dizer tchau para este ego, para que você possa voltar a se relacionar novamente, a estar bem com você mesmo, a crescer e ir para o estado de despertar da consciência. A chave, a lua, aqui ó. Gente, aqui você precisa, nesta fase, tá? Se eu pudesse dar uma dica para quem está passando pelo despertar da espiritualidade, se agarre com unhas e dentes na sua criança ferida. Porque é ela que está te protegendo. É ela que está fazendo o seu ego ficar duro, enrijecido. Culpando a todos, buscando culpados. Por que que não me defenderam? Por que que não me defendem? Por que que não me ajudam? Por que que isso? Por que que aquilo? E aqui precisa sair da fase da infância e vir para a autorresponsabilidade, para que você possa entrar no despertar da consciência, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é de responsabilidade nossa. Tá? Então, gente, aqui eu finalizo e vou ler o cisne. Atua com a energia de ser uno com os planos da consciência. Alerta para transformar-se, desenvolver capacidades intuitivas com graça e leveza, que foi o que eu disse aqui. Para você quebrar o ego, você vai ter que irradiar muita luz rosa para você voltar a ter leveza. Ser fiel à vida, à paz, à tranquilidade, à gratidão. Confiar na proteção do Espírito Grande e desapegar-se dos tumultos cotidianos. Por meio da inteligência que sou, assumo a perfeita beleza de cada célula de que sou composto. E só consegue fazer isso, gente, olhando para esta criança que foi muito, muito, muito magoada. Abandonos aqui. Então, para você conseguir ver esta perfeita beleza de cada célula que você é composto, você vai precisar tirar a criança de cena. Sou uno e belo em todos os aspectos, no pensamento, na palavra, no sentimento e na forma da minha consciência. Aqui é um belíssimo despertar, gente. Eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil.
Eu me tornei terapeuta vivendo as minhas transformações profundas. E não tenho vergonha de dizer isso, gente, porque mesmo eu vivendo as minhas transformações profundas, eu conseguia auxiliar outras pessoas dentro daquilo que eu já tinha aprendido. E às vezes eu recebia curas inestimáveis através dos meus atendimentos. Eu nunca deixei de trabalhar, de fazer este propósito de auxiliar outras pessoas por achar que eu deveria saber mais e não sabia. Eu continuei. E talvez você precise acreditar nisso. Mesmo com as suas deficiências, mesmo com as suas fragilidades, você vai sempre auxiliar alguém que talvez não esteja ainda no seu patamar, ou que está num patamar antes de você, num nível, vamos trazer um nível antes de você. Sempre tem aquela frase da nossa querida ancestral lá, das ancestrais, né? Sempre tem um chinelo torto para um pé torto. Não vai vir até você pessoas que eu estou falando aqui para pessoas que estão com dificuldade de trabalhar, de acreditar no seu propósito. Não vai vir até você pessoas que você não vai ter capacidade, vai vir de acordo com o que você precisa. E pode. Então não pare. Não pare. Você está lutando aqui contra um destino. Você está lutando contra destinos de ancestrais aqui. Está passando por essa fase de quebrar padrões ancestrais. Não pare. Tá bom? Se você gostou dessa tiragem, deixa aí uma curtida. Eu me encerro aqui. O vídeo ficou longo. Vai demorar um pouco para eu conseguir baixar esse vídeo, mas tudo bem. Vamos lá então. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.